Olá a todos, nós estamos mais uma vez retornando, produzindo mais um vídeo, vamos trazer mais uma explanação, continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento, porque é necessário que nós continuemos a fortalecer esse entendimento, né? Crescer nesse entendimento, desenvolvê-lo. E para isso nós precisamos sempre estar em exercício constante, contínuo, daquilo que é a verdade da Escritura. Meu grande abraço a você que já faz parte da família O Preterista, Otonelson Moraes. Esse canal é um canal que veio para mostrar a verdade da Escritura. Tá bom? É um canal que veio para mostrar a verdade da Escritura. E essa verdade ela é feita de modo imparcial. Essa verdade ela é feita de modo imparcial. Aqui não há parcialidade. Aqui não há passado de pano. Aqui eu não passo pano no erro, no engano, porque foi o fulano que é conhecido, o ciclano que é amigo, então eu não posso falar outra coisa a não ser o que o fulano, abonar o que o fulano disse, o ciclano disse, eu não posso fazer isso aqui. Essa imparcialidade da verdade, abençoados, ela deve ser ímpar. Você não pode negociar a verdade. A verdade não pode ser negociada. Você não pode passar pano no erro. Esse é o problema do Brasil e do mundo. Passar pano no erro, passar pano no mal, no que é errado, passar pano no que não presta. Esse é o problema dessa nação e de um homem de forma geral. Querer concordar com aquilo que não é uma realidade por causa de algo, de alguma ligação que você tem com o objeto da maldade, da ruindade ou do engano. Entendeu? Então esse canal ele tem esse objetivo de mostrar a verdade da Escritura. Não posso passar pano naquilo que não é a verdade da Escritura. Muito bem, existe uma confusão aí, uma briga já antiga, uma briga grande, entre dois entendimentos, e isso já se alastra já de muito tempo. E nós, quando entramos, eu não tinha esse entendimento, mas quando eu passei a conhecer essa realidade, então eu passei a olhar para a Escritura dentro também desse entendimento. E aí eu resolvi então gravar também um vídeo para explanar ou começar a explanar aquilo que é a verdade sobre essa questão. Tá bom? Qual é a questão aí, irmão Tonelson, em pauta o tema? A questão é o seguinte, é que algumas pessoas dizem, algumas não, muitos dizem que hoje não existe mais apóstolos de Cristo. Outros dizem, sim, existem apóstolos. Nós somos apóstolos de Cristo. Eu sou o apóstolo tal, ali tem um apóstolo tal, ali está a apóstola tal. Fulana de tal é uma apóstola de Cristo, outra ali se levanta como apóstolo, se levanta outro apóstolo lá. De sorte que existem muitas pessoas que se denominam hoje apóstolos. E tem instituições com milhares de pessoas. Por outro lado, outros dizem, não, nós somos a Igreja de Cristo e na Igreja de Cristo de hoje não há apóstolos. Outros dizem, não, na Igreja de Cristo hoje há apóstolo. O apostolado faz parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Então tem essa confusão que nós estamos no meio, sabe? Esse embaraço que confunde as pessoas em relação a essas duas questões. Aí o tema que nós trouxemos para a nossa meditação é: se há igreja, há apóstolo.
Se não há apóstolos, não há igreja. Por que, irmão Tonelson? É impossível desassociar a igreja de Cristo do apostolado. Porque a igreja de Cristo está fundamentada no apostolado. Pensa na confusão, meu abençoado. Irmão Tonelson, qual é a sua opinião? A minha opinião eu guardo para mim, para conversar no particular com alguém. Mas aqui no canal, O Preterista, eu trago a verdade da Escritura. E qual é a verdade da Escritura? Vamos ver? Seguro, tu concorda? Quer entender junto comigo? Vamos lá. É a primeira vez que nós estamos falando sobre esse tema. Já falamos por alto uma coisa e outra. Agora nós vamos começar a entrar dentro dessa discussão, desse entendimento sobre essa questão. Muito bem, o tema, se há igreja, há apóstolo. Não tem como desassociar, meu irmão. Agora, se não há apóstolo hoje, também não há igreja. E agora? Vamos lá? Vamos. O texto base está na carta do apóstolo Shaul. Carta do apóstolo Shaul aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. O interessante é que as cartas foram dadas para a igreja pelos apóstolos. E o cara diz, eu sou a igreja. Mas a carta, a recomendação, o ensino, a instrução foi trazida pelo apóstolo, que edificou a igreja. E o cara disse, eu sou a igreja, mas não tem apóstolo. Mas o fundamento... Não, deixa eu desenvolver o tema aqui para nós, tá bom? É Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, né? Outros para evangelistas, e outros para pastor mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos. Paulo era o que? Apóstolo. Então o apóstolo alcançou, junto com a igreja, alcançou o que? A medida da fé e do conhecimento do Filho de Yahweh. E cheguemos, o apóstolo e a igreja, a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito desse apostolado, porque o primeiro dom lá era apóstolo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá, de lá para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ponto. Muito bem. Os apóstolos estavam na igreja, faziam parte da igreja, que o cabeça era Cristo. Os apóstolos e a igreja e os apóstolos é a mesma coisa, era um corpo só. Eles estavam em um crescimento, em um desenvolvimento de conhecimento e de formação, maturidade, até chegar à estatura de Cristo, ao conhecimento do Eterno e à estatura de Cristo, a plenitude de Cristo. Eles caminhavam, estavam caminhando juntos, dentro deste propósito. Mas qual é a questão, então? A questão é que, como eu falei na live passada, ou na live, no vídeo passado, como eu falei no vídeo passado, que a igreja de hoje não é a de Cristo. A igreja de hoje é do homem, é uma empresa de um homem, é uma instituição, só que religiosa. Essa instituição religiosa, ela é dominada pelo bel prazer do dono. E, meu irmão, o dono da empresa é quem manda, ele é quem rege a sua empresa,
Ele é quem diz o que a empresa deve fazer, quanto ela deve produzir, como ela deve produzir. Ele é que determina a farda da empresa, o slogan, tudo da empresa. Quem determina é o dono. As instituições religiosas são empresas que têm donos. E eles regem-as de acordo com a vontade deles. Qual é o diferencial, o problema? O problema é que todos esses caras estelionatários da fé usam a Bíblia como pano de fundo. O cara então faz o quê? Usa a Bíblia de acordo com o seu bel prazer. O indivíduo diz: hoje não existem apóstolos. A igreja de hoje não tem apóstolo, mas a igreja de Cristo tinha. Não, irmão, a igreja de hoje não existe apóstolo. Então não tem igreja? Aí o apóstolo diz: sim, hoje nós somos os apóstolos de Cristo também. Você é apóstolo de Cristo? É. Mas os apóstolos de Cristo, eles eram ricos? Os apóstolos de Cristo, eles enricavam? Existia um enriquecimento ilícito? Se você é rico hoje dizendo que é apóstolo, você é um estelionatário. Por quê, irmão? Porque quando os caras dizem que a igreja não tem apóstolo, eles estão certos. Hoje não tem... vou melhorar. Quando as pessoas dizem, os religiosos dizem, hoje não existem apóstolos. Os apóstolos foram lá, os 12, mais Paulo. O abortivo, o que nasceu fora de tempo, mas ele era apóstolo, foi escolhido por Cristo. Eram aqueles lá, o ministério apostólico acabou, hoje não tem apóstolo. Ok? Mas quando eles dizem, nós somos a igreja de Cristo. Ora, como assim? Se vocês são a igreja de Cristo hoje, significa que tem apóstolo hoje. Porque uma coisa não pode se desassociar de outra, é impossível. Porque a igreja de Cristo foi fundada, estabelecida na doutrina dos apóstolos. Cristo era o que, irmão Tonelson? O texto lá, que nós vamos ler daqui a pouco, o texto lá diz que Cristo era a pedra angular. As construções antigas tinham a pedra angular como a estrutura principal do edifício, de sustentação. Em outras palavras, Cristo foi a sustentação e o ministério apostólico, a doutrina apostólica, foi a estrutura que levantou o edifício, chamado de o corpo de Cristo. Tá? Mas o que é que o Senhor diz? Não, o que é que eu digo não. O que é que a Bíblia vai dizer? Vamos lá ver o que é que a Bíblia vai dizer. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 3 ao versículo de número 6. Ainda dentro do nosso ponto introdutório, olha o que é que a Escritura vai dizer sobre apóstolos. Tá bom? 1 Coríntios 9, versículo 3 ao versículo 6. Paulo, na sua defesa apostólica. Olha só, irmão, o que já acontecia lá naquele tempo. Ele disse: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós quem? Já que você vai entender. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Os irmãos do mestre e Pedro. Ei, irmão, o irmão que diz que não tem um texto dizendo que Cristo tinha outros irmãos, que Maria teve outros filhos. Está aqui o texto, abençoado. Se você souber entender, é simples. Olha o que o texto diz. Não temos nós direito de comer e beber. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, do Mestre. Quem eram os irmãos dele? Tiago e Judas. E Pedro. Não, irmão, irmão aí é no sentido de fé. Então quer dizer que Pedro não era irmão de fé de Cristo?
os irmãos do Senhor de Cristo e Pedro. Ah, quer dizer que Pedro não era irmão de Cristo? Não. Mas ele não tinha fé sim, irmão. Na fé era, como Cristo, na mesma fé. Mas de sangue não. Eram os outros irmãos de Cristo. Os outros irmãos de Cristo levavam uma mulher crente, uma esposa crente, porque eles também eram apóstolos. Judas e Tiago. E os outros apóstolos, Pedro, João, o outro Tiago, Matias e os outros, Mateus, eles tinham direito de levar uma esposa crente nas suas viagens, porque apóstolos eram os enviados. Ah, irmão Otonel, isso é isso, vamos lá. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Está aqui o porquê que o cara hoje quer ser um apóstolo. Ele, para ser um apóstolo, presta atenção, ele tem que dizer que a igreja de Cristo está presente. Porque assim ele tem o direito de receber sustento. Não é dinheiro, salário, sustento, sem trabalhar. O cara saía com a esposa de um lugar para outro. Quando ele chegava lá, ele era sustentado. Ele ia para outra cidade, visitar outra comunidade em Cristo. Quando ele chegava lá, ele era sustentado pela comunidade em Cristo. Ele e a mulher, para outra comunidade. Chegava lá, ele estava instruindo os irmãos na palavra e tudo, né? Exercendo o seu ministério apostólico, e ele era sustentado pelo grupo lá, que estava lá. E assim era o ministério apostólico. Nenhum apóstolo enriquecia, ganhava dinheiro, salário, para fazer o ministério. Cristo disse, quem prega o evangelho, vive do evangelho. Mas não é receber salário, dinheiro na conta bancária. Era ser sustentado. Tinha direito de ser sustentado por aqueles que estavam recebendo a palavra. Esse era um direito dos apóstolos, quem exercia o ministério apostólico. Paulo está dizendo, mas nós também temos direito. Eu também sou apóstolo. Eu também tenho o direito de levar uma mulher crente comigo, se eu quiser, assim como Barnabé também. Mas lá embaixo ele disse, mas eu não usei desse direito, para não ter impedimento algum na palavra. Antes eu trabalhei dia e noite, para não ser pesado a nenhum deles. Paulo não usou, mas o que é que isso aqui traz? Isso aqui traz uma avareza do indivíduo querer ser um apóstolo, porque aqui Paulo está abonando que o apóstolo, ele deve ser sustentado sem trabalhar. Ah, é por isso que o cara disse, eu sou apóstolo. Sou apóstolo de Cristo. Eu vou pregar a palavra, abrir um ponto, juntar o povo, e o povo tem que me sustentar. É o direito apostólico. Eu não posso trabalhar. Pedro, quando Cristo morreu, estavam lá. Eles levantaram outro apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Atos capítulo de número 1, versículo de número 21, 22. Mas qual era o critério de se buscar outro apóstolo? Olha, ele disse, não, tem que ser alguém que esteve com o mestre. Andou com ele, comeu com ele, viveu com ele, estava lá com ele, caminhou com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante. Se você ler do 12 em diante, você vai entender. Alguém que esteve com Cristo. Eu vou ler do 21, Atos 1, 21. Diz, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Mestre, o Cristo, viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Cristo foi elevado entre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha
de sua ressurreição. Tinha que ser alguém que esteve com Cristo para ser uma testemunha até a morte e ressurreição. Então chamaram Barsabás, chamado de o Justo, e Matias. Lançaram sorte e Matias foi escolhido para assumir o ministério que era de Judas Iscariotes, que estava vago. E qual era o critério? Era um homem que esteve com eles durante todo o tempo. A pergunta é, deixa eu fazer uma pergunta para você que diz que é apóstolo. Você é apóstolo? Você esteve com Cristo, caminhando com Ele, junto com os outros apóstolos, durante todo o tempo em que Ele caminhou por Jerusalém? Lá no primeiro século? Não, irmão, eu sou apóstolo pela fé. Rapaz, você é um charlatão, rapaz, cria vergonha, vai trabalhar. A mesma sorte você que diz que é pastor, vai criar vergonha na cara, meu irmão, vai trabalhar. Você que diz que é bispo, padre, cria vergonha na cara, vai trabalhar, senhor malandro. Vocês são estelionatários, roubaram um texto histórico e trouxeram para cá, dizendo que são o que não são, roubando a identidade da igreja de Cristo. Vocês não são apóstolos. O ministério apostólico findou-se em Shaul, Paulo. Paulo disse, eu fui o último, o abortivo. Ele tinha um espinho na carne. Sabe qual era o espinho na carne de Shaul? Hein? O irmão já sabe? Irmão, fala ou não falo? Fala ou não falo o que é o espinho na carne? O que foi o espinho na carne de Paulo? O irmão sabe dizer? Não, irmão, o espinho na carne era uma doença, era mulher, era não sei o que, era... não, meu irmão, a Bíblia mostra, claro. Mas tudo bem, nós estamos em outra pegada aqui. Depois eu lhe falo, tá bom? Vamos lá. Então é isso, irmão. Os apóstolos de Cristo foram aqueles que estiveram lá, participaram da vida dele. O único diferente foi o Shaul, Paulo, que o próprio Cristo apareceu para ele. Disse, tu és meu irmão, eu te escolhi, não tem para onde tu fugir. Duro é tu lutar contra os agrilhões. Ele disse, olha, esse cara aí é um vaso escolhido, tu vai saber o que é sofrer por minha causa. Depois Shaul lá na frente diz, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Ele entendeu? Claro que ele entendeu. Então, muito bem. Então, como assim? Se a igreja há apóstolo, não tem como. Agora, se não há apóstolo hoje, ei, irmão, ei, vocês da graça. Cara, que furada, hein? Cara, tanta gente boa aí, irmão, hein, abençoado? Você, meu abençoado. Eu não sei se você errou ou se você está na intenção. Uma coisa é você estar num erro porque você não conhece, não discerniu, não percebeu. Outra coisa é você estar ali de propósito. Por causa de um objetivo particular seu. Qual é, eu não sei, ponto. Mas o fato é que os irmãos da graça que dizem, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Mas aqui na nossa igreja, corpo de Cristo, não há apóstolo. Como assim, abençoado? Então aí, não é a igreja o corpo de Cristo. Porque a igreja, o corpo de Cristo, não subsistiria sem o apostolado. Porque foi o apostolado que edificou a igreja, o corpo de Cristo. Foi a forma, a estrutura que o Cristo escolheu para edificar a sua igreja. Ele poderia não ter escolhido apóstolo, irmão Antonel? Sim. Poderia ter encontrado outro meio, outra forma, poderia ter usado outro material, se ele quisesse, mas ele escolheu usar o material apostolado. E você que diz que é apóstolo, o irmão está sabendo quem é, não tá? Está sabendo quem é, tá? Pois então, você que diz que é apóstolo, abençoado,
Você é um manipulador, enganador das pessoas. Você não é apóstolo coisa nenhuma. E você que diz que é a igreja, você não é a igreja de Cristo. Você está enganado. Ou enganando, ou sendo enganado. Vamos lá. Primeiro, igreja sem apóstolo é como peito sem coração, ovo sem gema, corpo sem alma. Aí é, irmão Tonel? Sim. Então, a igreja de Cristo tinha apóstolo. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e versículo de número 12. Efésios 4, versículo de número 11 e versículo de número 12. E ele designou alguns para apóstolo, profetas, evangelistas, pastor, mestre, com o fim de preparar os santos, a igreja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O trabalhador principal da edificação do corpo de Cristo eram os apóstolos. Os apóstolos foram os principais trabalhadores da obra, da edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 20 e versículo de número 21. Efésios 2, verso 20 e versículo de número 21 diz, ele disse, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, no qual todo edifício, toda construção é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Mestre. Quer dizer que ainda não era, não, estava sendo edificado para ser, para se tornar um santuário. Quando isso se deu? Apocalipse 21, a partir do versículo de número 3. Tornou-se um santuário, terminou a edificação. Irmão da graça, deixa eu falar uma coisa para você. Quando um pedreiro, não, vou colocar um prédio comercial. Quando uma empreiteira, uma empresa de construção, termina de fazer um edifício, vamos lá, colocar 50 apartamentos. Terminou, acabou tudo, entregou a obra, terminou a edificação. Concluiu a edificação do edifício. O que é que vai se fazer depois disso? Aqueles que já compraram na planta, ou aqueles que comprariam depois, ou compraram durante a construção, eles vêm morar no edifício. Depois que se termina de edificar, de construir uma construção, ninguém continua construindo a construção. O irmão entendeu? Irmão, é porque o corpo de Cristo foi edificado lá. Agora nós temos que edificá-lo aqui. Não, então não é o de Cristo. O irmão conseguiu entender? Se você está edificando o corpo de Cristo, significa que os apóstolos lá não deram conta de edificar. Porque eles estavam edificando, eles eram o fundamento da edificação do corpo de Cristo. Para ser o quê? Para serem morada. Morada do Pai em Cristo. Porque foi através de Cristo que eles chegaram ao Pai. Estiveram prontos para ser a morada do Pai. Por isso que o texto de Apocalipse 21, 3 diz: o tabernáculo do Pai, Deialro, está com os homens, com os quais ele viverá. E o próprio foi morar. Entendeu? Então, o corpo que você está edificando hoje, dizendo que é a igreja, é uma ilusão, é uma caricatura, é uma sombra, é uma maquete, é algo que não existe. Você está tentando replicar algo que já foi feito. Você talvez está edificando um algo seu, particular. Não é de Cristo. O irmão consegue entender? Não é de Cristo, irmão. Isso aí que você está fazendo, esse corpo que você está dizendo que é a igreja aí,
aí em São Paulo, Rio de Janeiro, por aqui, por lá. Isso aí não é a igreja de Cristo. É porque você pegou a Bíblia e pegou e fez ou está praticando uma doutrina anacrônica. Isso aqui já foi realizado. Você não diz, irmão da graça, que tudo já se consumou? Se consumou ou não se consumou? Ah, irmão, é porque a nova aliança, a igreja é eterna. Esteve lá, nos alcançou aqui e vai passar para todas as gerações. Ah, então não é. Então não é eterna, irmão. O conceito de eterno seu está equivocado, meu abençoado. Eu não falei para vocês que se o cara descobrir o que é eterno, ele cai do cavalo, meu irmão. Você descobre o que é eterno, eu vou lhe mostrar aqui, tá bem aqui. Se você não correr, se não correr, vai ouvir aqui, tá bom? Então a igreja que você edifica hoje não é a igreja de Cristo. É porque você se enganou, pegou uma doutrina e fez um anacronismo doutrinário. Está fora do tempo. Isso aqui é outra coisa. O nome disso aqui que existe hoje entre nós é religiões. Religião. Você é um religioso. Você está fermentado ainda, coitado. Eu fico com pena, irmão, desses caras. A gente aprendeu tanto com eles, sabe? Aprendemos com ele, irmão. Aprendemos com os irmãos. Agora a pergunta é, por que os irmãos não querem aprender conosco? São melhores do que nós? São algo separado, diferente de nós? Que não pode parar para querer entender a verdade da Escritura? Ora, porque eu parei para lhe ouvir, eu parei para ouvir vocês da graça. Gastei tempo, bati pestana, de noite, tal, ouvindo, porque nós saímos da religião e abraçamos vocês, não tínhamos conhecimento, não tínhamos entendimento da verdade, e aí vocês tinham o básico da Escritura, sabe, da revelação que Shaul recebeu, e a gente abraçou os irmãos da graça, andamos com eles, sabe, e nós aprendemos muito com eles, houve um desenvolvimento, nós saímos daquele rudimento lá, tradicional, religioso, e nós viemos para o ambiente da graça, um leque maior, uma amplitude maior de conhecimento, e é muito bom, não é ruim, é bom, o conhecimento da graça, irmão, é bom, só que o conhecimento da graça não é a totalidade do conhecimento, não é o fechamento do entendimento. Você já percebeu isso, irmão da graça? O que você ensina hoje é muito bom, parabéns. Para quem sai da religião tradicional e passa pela escola, pelo ambiente da graça, é muito bom. Dá um desenvolvimento, dá um impulso na gente. Mas isso não é o fechamento do entendimento. Existe o entendimento ainda mais elevado um pouco. Existe um passo que você precisa dar. Existem degraus que você precisa subir um pouco mais para que se entenda o propósito final, real, daquilo que foi a obra de Cristo para o seu povo, para a sua igreja, meu irmão. Você ainda está no fermento de Shaul, nos rudimentos de Shaul, não o fermento de Shaul. Porque não foi fermento, Shaul trouxe uma realidade, mas a realidade que Shaul trouxe é um rudimento, são princípios da graça, mas são princípios básicos, havia e há um entendimento ainda além desse aí, e os irmãos precisam ter humildade para reconhecer, ao invés de reconhecer, tentar entender, como nós paramos para entender os irmãos fazem a chacota, fazem vídeo dizendo que nós estamos criando outra doutrina, estamos inventando coisas na cabeça, estamos fazendo filosofia, não sei o que, arroaceiro, uns bestas aí, uns abestados estão aí, meia dúzia de sei o que, um fulano de tal, só usa termos pejorativos quando se dirigem a nós. Não conseguem parar para ouvir e tentar, então, crescer.
no entendimento da verdade da Escritura. É isso que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Aí está faltando o que então, irmão Tonel? Está faltando humildade para você. É mesmo, irmão Tonel? É porque você julga o indivíduo. Você não julga a mensagem. Você julga o lugar, o ambiente. Você julga de acordo com o número de adeptos. Você julga de acordo com a fala, de acordo com a roupa. Ainda é bruto. Sabe, uma pessoa bruta é uma pessoa rude. É grosseira. Não é porque o cara é um cara mau. Não, é porque ele não tem conhecimento. Ele não tem discernimento das coisas. Então ele é bruto, ele é rude. Ele é básico, ele é primário. Sai disso, irmão. Cresça, abençoado. Sou seu inimigo não, abençoado. No dia que você entender, aí você vai dizer, ah, rapaz, olha só, irmão, aquele velhinho do cabelo branco. Não, não sou velho não, moço, eu sou novo, é porque meu cabelo ficou branco logo. Eu estou fazendo esse... A propósito, irmão, obrigado pelo presente de aniversário, viu? Muito obrigado mesmo. Até agora, um irmão me abençoou com um presente de aniversário. Obrigado, meu querido. Eu vou fazer 48 anos de idade esse mês. 48 anos de idade. Sou um jovem. 48 anos, meu irmão, é jovem. Mas é por causa disso? É porque eu sou do Maranhão, será? Será que é porque eu sou do Maranhão? Será porque a minha fala é de sotaque nordestino? Será? Homem! Cabra da peste. Cabra da peste, irmão, não é pra cá pro Maranhão, não. Irmão, dentro do Nordeste existem as diferenciações de falas, de sotaques. Aqui nós não usamos chapéu de couro, aqui não é para que é. Tem muita gente que não sabe de nada. O cara fala assim, é do Nordeste, aí o cara já pensa logo, é um cara montado no jumento, com chapéu de couro. Não tem para cá, abençoado. É outra região do Nordeste, o Nordeste é gigante. Mas tudo bem, meu irmão, eu espero que você cresça um momento desse aí qualquer. Muito bem. Segundo, o apóstolo está para a igreja, assim como a igreja está para o apóstolo. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 ao versículo de número 17. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 em diante. Vamos ler, abençoado. Gálatas 1:11 diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Cristo por revelação. Significa o quê? Que Paulo não estava presente fisicamente no ministério de Cristo, mas ele recebeu a revelação do próprio Cristo. Entendeu? 13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Olha só, estou dando a deixa do espinho na carne, irmão. Olha, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Iarro, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Iarro me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Muito bem, antes de mim, mas de imediato, parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco, que era a cidade de Shaul. Então Shaul foi escolhido de modo excepcional. Depois de Shaul, não houve outro apóstolo com este ministério apostólico específico. Irmão Alton Nelson, é isso sim. Então, a igreja foi formada pelo ministério apostólico dado por Cristo. Cristo era o quê? O cabeça. Era a cabeça do corpo. Esse corpo formado no fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a pedra angular, pedra principal, que era chamada de a pedra de esquina.
Depois você dá uma estudada sobre isso para você entender melhor, tá? 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 6. 1 de Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo de número 6. 1 Coríntios 9, verso 1 ao versículo de número 6. É o texto que nós já demos uma pescoçada neles. Vamos olhar de novo. Ele diz assim: não sou livre, não sou apóstolo. Paulo se defendendo. Não vi Cristo, o nosso mestre? Não são vocês resultado do meu trabalho no mestre? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou apóstolo para vocês, que são o selo do meu apostolado no mestre. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos direito de comer e beber, não temos direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, os irmãos de Cristo e Pedro. Quer dizer o quê? Que Pedro não era irmão de Cristo, mas era apóstolo de Cristo. Irmão de sangue, tá? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Aqui está a avareza desses homens hoje, se dizendo apóstolos, pastores, profetas, reverendos, bispos, anciãos. A pior seita, a pior empresa religiosa que existe no Brasil chama-se CCB, Congregação Cristã no Brasil. Os seus líderes são denominados, os chefão, são denominados de anciãos. Tirado de onde, irmão? Quem foi que denominou eles anciãos? Ninguém. Eles leram a Bíblia, como também os outros leram e disseram: olha, rapaz, que negócio de apóstolo, mas é bonito, eu quero ser apóstolo também. Aí os caras olham aí, rapaz, ancião, esse negócio aqui vai dar dinheiro, eu quero ser ancião, vamos fazer eu vou dizer que eu sou ancião. E os outros? Não, os outros é cooperador dos anciãos. Ancião é o topado. Aí a Assembleia de Deus chegou e disse: não, nós disse que nós somos pastores. A igreja, a católica disse: não, eu vamos ter que ter o padre, o bispo, os diáconos, presbíteros, os arcebispos. O que é isso, irmão Tanelson? Pegaram tudo aqui do mercado da fé, num supermercado chamado Bíblia, e inventaram as suas instituições. Irmão Tonelson, é isso? Então, irmão Tonelson, o que é a igreja de verdade? Deixa eu antes mostrar para você, eu vou ler 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 7 ao versículo de número 9. Deixa eu ler esse texto para você. 1 Coríntios 15, versículo de número 7 ao versículo de número 9. É isso? 1 Coríntios 15, 7 ao 9. Eu acho que eu errei na referência, mas deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 7 ao versículo de número 9. 6, 1 Coríntios 7. Ele disse assim: depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado do apóstolo. Olha o espinho na carne de Shaul, porque persegui a igreja de Yahweh. Irmão Antonelson, sim. Homem quer dizer que Paulo era um apóstolo, Tiago também eram apóstolos, e Cristo apareceu para os outros apóstolos, e finalmente, por último, apareceu para Shaul, o menor. Ele disse: eu sou o menor. Mas ele não era o menor, ele era o maior. Por que ele diz eu sou o menor? Ele responde, irmão, aqui, o homem não respondeu. Por que ele disse que era o menor? Ele disse que era o menor. Irmão, quando o cara diz assim: irmão, eu sou brefado, é o cara que tem. Você já viu algum empresário dizer que tem dinheiro? Eu nunca vi. Eu nunca vi um rico dizer assim: rapaz, eu sou rico. Só quando é um rico avarento. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado do apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo.
deial. Quer dizer o que hoje? Se não há igreja, não há apóstolo. Irmão Antonelson, então, qual é o desfecho? Para nós encerrar. Nenhum nem outro. Hoje é estado eterno. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Efésios 4 e 13. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Deixa eu ler para nós entendermos. 13. Ele disse: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de algo e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pronto, era só até aí. E depois disso, irmão Antonelson, não haveria mais nem igreja e nem apóstolo. Todos estavam como quem? Como Cristo, na plenitude. O propósito do apostolado foi esse: edificar a igreja até que todos eles alcançassem a medida da plenitude de Cristo. Ponto. Esse era o propósito do apostolado e da igreja. Então, nenhum nem outro. Hoje, não tem nem apóstolo e não tem nem a igreja de Cristo. Irmão, mas tem o pastor, perna fina, bunda seca, que tem um ministério gigante. É uma empresa dele. Que ele tem uma empresa e tem muitas filiais. E tem os empregados, chamados de pastores, são empregados da empresa. Fazem aquilo que o dono da empresa determina. Quem não fizer o que ele manda, é mandado embora. Ou você acha que é diferente disso? É porque você não conhece a realidade de lá de dentro. Não. Quem sabe é quem esteve lá e quem está lá. É quem sabe a realidade. Vamos lá, abençoado. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Agora a coisa vai apertando devagarzinho até o gato miar. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 8 ao versículo de número 10. Olha só o propósito, irmão, do apostolado com a igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8 ao 10. Que diz: o amor nunca morre, porque o amor é atemporal. O amor é antes da Bíblia, durante a Bíblia e depois da Bíblia. Tem muitas coisas que são atemporais, que não veio por causa da Bíblia, foi relatado na Bíblia. Entendeu? Coisas atemporais, elas independem do tempo, de circunstâncias. É algo estabelecido. Então o amor é o primeiro deles, é algo atemporal. Por isso que o amor nunca morre. Mas as profecias desaparecerão. Olha, e como é que tem alguém dizendo que é profeta hoje, se ele diz que as profecias desapareceriam? As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Olha, irmão, onde que era isso aqui aconteceria? Aconteceria no corpo de Cristo, porque hoje tem línguas. Aqui nós falamos o português, ali já tem o castelhano, acolá já tem o inglês, tem o alemão, tem o japonês, tem o coreano, tem o italiano, tem o francês. As línguas estão aí, os idiomas. Como é que ele está dizendo aqui que desapareceriam os idiomas? E todo mundo ia ficar mudo? Não, irmão. Ele está falando em relação à obra do ministério no corpo de Cristo. Não haveria mais profetas no corpo de Cristo. Se você diz que é o corpo de Cristo hoje, cadê o profeta? E se você diz que é profeta, é mentira, que desapareceria. E desapareceram. O conhecimento passará. O conhecimento passou. Irmão, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Eles estavam em um ministério apostólico, cheio de dons para todo lado, numa edificação do corpo para ser morada do Eterno em Cristo. E isso se consumou onde, irmão Tonelson? Na parousia. Qual é o problema? O problema é que os enganadores da fé pegaram essa palavra e disseram: não, a parousia ainda não aconteceu.
vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser da meio-dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Vai acontecer. É o ano que vem. Tá falta 2 anos, que não o Rodrigo Silva disse. Eu estou falando o nome dele porque ele falou no podcast. Ele disse que faltam 2 anos para aparecer o anticristo, manifestar o anticristo. 2 anos. Eu estou esperando o Rodrigo Silva. Nós estamos em 2024, 2025, 2026. 2026 para 2027, o Rodrigo Silva disse que vai aparecer o anticristo. Eu estou aqui para pular na cacunda do Rodrigo Silva. Tá? Aí é uma coisa que nunca chega. Nunca tem fim. Como a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos da graça estão edificando o corpo de Cristo hoje. Daqui a 50 anos, ele disse, os nossos netos vão estar edificando o corpo de Cristo lá. Daqui a 1000 anos, outra geração vai estar edificando o corpo de Cristo. Uma coisa sem fim. Mas a Bíblia diz que a nova aliança era eterna. Não disse que ela era infinita, sem fim. Ah, irmão, você está confundindo as pessoas, enganando as pessoas, porque eterno é uma coisa que nunca acaba. Mentira. Mentira para você, os da religião tradicional e os da graça. Uns, porque não têm entendimento, são ignorantes quanto a esta questão, outros porque manipulam essa verdade e não querem que você saiba. Mas eu estou entrando nela agora devagarinho. Aí, irmão Tonelson, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 24 a 28, Paulo diz que Cristo reinaria até que todos os inimigos fossem vencidos, e depois o que aconteceria? Ele entregaria o reino ao Pai. Como é que os irmãos da graça dizem que estão em Cristo e que Cristo está à direita do Pai, se ele já entregou o reino ao Pai e não está mais à direita? Estar à direita era estar no poder, era estar no governo, era estar como rei. Ele não está mais como rei, esteve como rei. Foi Deus sobre tudo e sobre todos, entre aspas, exceto o Pai. Mas quando ele entregou o reino ao Pai, o texto diz que ele se sujeitou, se submeteu ao Pai. Ele significa o quê? Que ele saiu, deixou de estar. É por isso que o texto de Atos 3:21 diz que ele estaria até. Importa que ele permaneça no céu até. Hebreus 12:13 diz que ele estaria à direita até. Salmo de número 110 diz que ele estaria à direita até. Atos capítulo de número 2, ele estaria à direita até que seus inimigos fossem colocados no estado de seus pés. Então ele entregou o reino ao Pai. E aí, irmão Otonelson? A Bíblia diz que a nova aliança é eterna. Agora nós vamos entrar, só para nós encerrar. Isso aqui é o fim desse e é o começo do outro vídeo. Tá bom? Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 20. Hebreus 13 e 20. Vamos ler a palavra. Hebreus 13, 20 diz, eu vou ler do jeito que está escrito aqui, tá? Para o irmão não se confundir. Eu chamo Ialro, talvez a irmã não vai perder o fio da meada quando se eu falar Ialro. Na Bíblia, no português, colocaram a palavra Deus. Mas se você for ler a Bíblia hebraica, você não vai encontrar a palavra Deus. Ele diz, Hebreus 13, 20, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso mestre, o Cristo, o grande pastor das ovelhas. O cara disse, olha aí, irmão, a nova aliança é eterna. E o que é que você diz, irmão Tonelson? Eu concordo, a nova aliança foi eterna. Por quê? Porque eterno, aqui no texto, eu quero que você mostre. Você mande esse vídeo para Erivelton Soares. Quem puder mandar, mande. Erivelton Soares, mande esse vídeo para ele. E mande Erivelton Soares explicar esse versículo 20. A palavra no original grego, eterno. A palavra no original grego eterno é aionios. Isso significa o quê? Um período uma longa duração de tempo. Um tempo indefinido, um tempo indeterminado.
tempos passados, tempos futuros. É isso que a palavra eterno no grego significa. Porque no português é um tempo sem fim. No português. Mas a escritura não foi escrita no português. Foi escrita no Novo Testamento, no grego. A palavra grega em questão aqui, no lugar da palavra em português eterno, é aionios. Eu queria que o Senhor explicasse para eles. Para os seus inscritos. Para as suas ovelhas. Que você disse que é pastor, então... Como é que você diz que não tem apóstolo e você se declara pastor? Que contradição, hein, irmão? E os caras que estão ao seu redor nem passando pano, né? Por causa de quê? Por causa da amizade, o cara passa pano. Ah, irmão, quer dizer que a palavra eterno aí é aionios, sim, do grego aionios. Significa um tempo indefinido, tempo indeterminado. E nunca um tempo sem fim. Tempo sem fim, no grego é aidios. Tempo sem fim, no latim é sempiterno. Sempiterno, sempiterno. No latim é um tempo infinito sem fim. No grego, um tempo sem fim, infinito, é aidios. Agora, um tempo indefinido, um tempo indeterminado, a expressão é um adjetivo grego chamado de aionios. E tem as suas variações no Novo Testamento. E aí... eu estou falando para você. Explique para eles, irmão, para eles entenderem também. Significando o que, irmão Antonelson? Que a nova aliança foi uma aliança por tempo indefinido. Tempo indeterminado. E se completou quando? Quando ela cumpriu o seu propósito. Era o novo e vivo caminho que levou a igreja, o corpo de Cristo, até o estado eterno. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.